Meditação guiada acaba, não existe limite. Agora, sente-se confortavelmente. Essa meditação ela pode ser sentada ou deitada, com a coluna alinhada e o corpo relaxado, e os pés bem apoiados ou as pernas confortavelmente acomodadas. Escolha nesse momento uma posição confortável e feche os olhos suavemente. Vamos começar. Respire profundamente. Isso. Inspire pelo nariz e solte devagar pela boca. Isso. Mais uma vez. Inspire, recebendo presença. E expire, soltando tudo aquilo que neste momento não precisa mais pesar sobre você. Permita que seus ombros relaxem. Permita que o seu rosto suavize. Permita que sua mandíbula se solte. Permita que o seu corpo compreenda que agora não é hora de lutar. Agora é hora de soltar. Soltar as tensões, soltar as cobranças, soltar as amarras invisíveis que por algum tempo podem ter feito você acreditar que não podia conseguir. Respire. Na sabedoria Hunda existe um princípio chamado Kaba. Esse princípio nos lembra que não existe limite. Então, respire com essa frase. Não existem limites. Não como uma negação da vida. Não como se não existissem desafios. Não como se tudo fosse simples, fácil ou imediato. Mas como uma lembrança profunda. Muitos dos limites que carregamos não estão na vida. Estão nas memórias, nas crenças, nas dores antigas, nos medos aprendidos, nas palavras que ouvimos, nas experiências que nos marcaram, nas histórias que repetimos dentro da mente até começarmos a acreditar nelas como se fossem verdade. Por isso, nesse momento, respire. Kala é um convite à liberdade interna, a liberdade para respirar de novo, liberdade para perceber que você não é apenas aquilo que você viveu, você não é apenas aquilo que disseram sobre você, você não é apenas aquilo que deu errado, você não é apenas a ferida que ficou, você não é apenas o medo que foi instalado. Existe algo em você que continua maior que qualquer prisão interna. Por isso, mais uma vez, respire. Isso. Agora leve sua atenção para o centro do seu peito. Imagine uma luz suave dentro do seu coração. Uma luz tranquila. Uma luz que não força. Uma luz que apenas revela. E diante dessa luz, comece a perceber se existe alguma sensação de limite dentro de você. Talvez uma sensação de bloqueio. Talvez uma frase interna dizendo, eu não consigo. Talvez uma memória que ainda te prende. Talvez uma culpa antiga. Talvez um medo de seguir. Talvez uma sensação de não merecimento. Talvez uma dor que fez você se fechar para toda a vida. Não julgue, não brigue, não tente arrancar nada à força. Apenas perceba e respire. E agora imagine que essa sensação de limite aparece diante de você como uma corda energética, uma amarra simbólica. Talvez presa ao seu peito, talvez presa aos seus ombros, talvez presa à sua garganta, talvez presa ao seu ventre, talvez presa aos seus pés. Não precisa ver com clareza, apenas permita que seu inconsciente represente do jeito dele, aquilo que está pronto para ser reconhecido. E mais uma vez, respire. E agora, diga internamente, eu vejo essa amarra,
Eu reconheço essa memória. Eu reconheço esse peso. Eu não preciso mais fugir do que existe dentro de mim. E respire. O caminho do Ho'oponopono é para dentro. Não é para controlar o outro. Não é para forçar uma situação. Não é para mudar o mundo lá fora pela vontade. É para limpar em mim aquilo que foi despertado. É para purificar as memórias, os sentimentos, as reações e as cargas emocionais que se movimentam dentro de mim. Então, diante dessa amarra interna, diga suavemente: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso, mais uma vez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso. Permita que essas palavras passem por dentro de você como uma água limpa, limpando a rigidez, limpando a culpa, limpando o medo, limpando a sensação de prisão, limpando as memórias que fizeram você acreditar que não podia ser livre. Lembra? Tudo são memórias. Isso. Mais uma vez, respire. Agora imagine que essa luz no centro do peito começa a se expandir. Ela toca suavemente essa amarra, não com força, não com violência, não como quem arranca, mas como quem ilumina. Isso. Como quem compreende, como quem liberta com amor. E à medida que essa luz toca a amarra, ela começa a se afrouxar, pouco a pouco, respiração após respiração, sem pressa, sem exigência, sem esforço, apenas luz, apenas presença. Isso, se permita, apenas limpeza. Respire mais uma vez. Cala, não existe limites. Repita internamente: eu permito que as antigas amarras se salvem. Eu permito que antigas memórias sejam purificadas. Eu permito que minha energia volte a circular. Respire mais uma vez. Talvez você tenha carregado por muito tempo limites que não eram seus. Limites herdados, limites aprendidos, limites repetidos, limites nascidos da dor, limites criados para proteger você em algum momento. E talvez, naquele tempo, eles tenham parecido necessários. Mas agora, você pode olhar com mais consciência. Agora, você pode respirar com mais presença. Agora, você pode escolher não transformar uma defesa antiga em prisão permanente. Respire mais uma vez e diga internamente: eu agradeço ao que tentou me proteger, mas agora eu escolho liberar o que me prende. Eu agradeço ao que me trouxe até aqui, mas agora eu escolho caminhar com mais leveza. Respire. Isso. Imagine agora essa amarra ficando mais leve, como se os nós começassem a se desfazer, um por um, com calma, com respeito, com consciência. E a cada nó que se solta, uma parte da sua energia retorna para você. A energia que estava presa no medo, a energia que estava presa na culpa, a energia que estava presa no passado, a energia que estava presa em histórias que já não precisam definir o seu caminho. Respire novamente e agora repita. Repita novamente as frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito por todas as vezes em que eu acreditei que estava preso.
Me perdoe todas as vezes em que me limitei pela dor. Eu te amo porque ainda existe liberdade dentro de mim. Sou grato porque posso soltar no meu tempo aquilo que já não precisa mais me conduzir. Respire novamente e sinta o seu corpo, sinta o seu peito, sinta o espaço ao redor da sua respiração. Talvez nada precise acontecer de forma grandiosa. Talvez a liberdade comece pequena, em uma respiração mais leve, em uma tensão que se dissolve, em uma escolha diferente, em uma nova forma de olhar para si, em uma permissão silenciosa para seguir. Respire. Cala. Não existe limite. Isso não significa ignorar a realidade. Significa lembrar que a sua consciência pode se expandir. Significa lembrar que a sua alma não precisa caber dentro das prisões da dor. Significa lembrar que sempre existe um caminho interno de libertação. Mesmo quando o externo ainda parece estreito, mesmo quando a vida ainda pede paciência, mesmo quando o processo ainda está acontecendo. Imagine agora essa luz no centro do peito se espalhando pelo seu corpo. Ela sobe pela sua garganta, libertando palavras presas. Ela ilumina a mente, libertando pensamentos. Ela desce pelo seu ventre, libertando emoções acumuladas. Ela alcança os seus braços, libertando cargas que você não precisa mais carregar. Ela chega às suas pernas e aos seus pés, libertando caminhos, libertando movimentos, libertando a vida dentro de você. Respire e diga internamente: eu libero o que me prende, eu limpo em mim aquilo que pesa, eu permito que a minha alma respire. Respire profundamente. Então, nesse momento, inspire, recebendo liberdade, e expire, soltando antigas amarras. Inspire, recebendo espaço, e expire, soltando resistência. Agora, imagine-se diante de um oceano amplo, aberto, infinito. As ondas vêm e vão, sem esforço, sem prisão, sem tentar segurar o que precisa partir. O mar apenas flui, e você por alguns instantes permite que a sua respiração siga esse movimento. Vai e vem, entra e sai, recebe e solta. Vida fluindo, energia fluindo, liberdade fluindo. Respire e diga internamente: assim como o mar, eu permito o movimento. Assim como o vento, eu permito a leveza. Assim como a vida, eu permito a transformação. Cala. Não existe limite. Respire mais uma vez. E se fizer sentido para você, leve uma das mãos ao coração. Sinta esse espaço interno. Sinta essa presença. Sinta essa permissão. Você não precisa se libertar de tudo hoje. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa dar o primeiro passo. Um pequeno sim para a liberdade. Um pequeno sim para a leveza. Um pequeno sim para a vida. Então, respire. Isso.
E agora, antes de retornar, diga em silêncio: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso. Permita que essas palavras fiquem ecoando suavemente dentro de você. Permite que as memórias sejam limpas. Agora respire profundamente e comece a perceber novamente o lugar onde você está. Perceba seus pés, suas pernas, suas mãos, seu rosto, sua respiração. Antes de abrir os olhos, diga internamente: eu libero antigas amarras, eu volto para a minha liberdade interior. Eu permito que a minha energia volte a circular. Respire e no seu tempo vá retornando, trazendo com você essa lembrança. Você não é a prisão, você não é o limite. Você é a consciência que pode se abrir para além dele. Cala, não existe limite. Assim é. Aloha, ensinamentos para a alma.